Fala galera, boa tarde, Walter Pensador TK. E essa notícia aí aconteceu hoje, lá para o meio-dia, se não me engano. A fuga de 91 membros do PCC no Paraguai leva a suspeita de auxílio de agentes. Bom, eu quero destacar primeiro, antes de mais nada, que as notícias, algumas botaram 75 e outras estão botando 91. E existe uma outra discordância em outras notícias que eu vou mostrar. Alguns dizem que são membros do PCC, alguns dizem que parte deles eram membros do PCC. Então, assim, tá uma confusão de informação que é uma brincadeira. O único fato que nós temos é que 90, até no máximo 91 presos fugiram. Membros do PCC estariam entre eles, estariam, não, estão entre eles e pode ter sido todos eles ou uma boa parte. Isso é o que nós sabemos. Mas aí vamos lá. Aí presos usaram um túnel cavado, o local do presídio faz parte da rota de drogas que chegam ao Brasil. Ou seja, isso aí ocorreu no Paraguai, certo? Uma prisão paraguaia que fica logo numa fronteira. Vou mostrar para vocês aqui no mapa onde fica exatamente. Vocês vão ver o quanto que esse local é bem estratégico e perigoso. Aqui, ó, fuga de 91 membros do grupo PCC, primeiro comando da capital, na madrugada de hoje, 19, no município Pedro Juan Caballero. No Paraguai tem indícios de que houve ajuda de agentes penitenciários. Atentem para esse detalhe. Os presos fugiram por meio de um túnel cavado. Veja bem, como é que você tem 90 caras que fogem em um túnel? Só para começar a história. Foram encontradas 200 mochilas cheias de terra nas celas dos fugitivos. Aí o ministro do Interior, Euclides Acevedo, chegou a falar com a imprensa e declarou que não descarta que a fuga foi facilitada por funcionários do presídio, que isso aí faz muito sentido, e que o túnel pode ter servido de fachada para um possível auxílio, uma vez que existe a possibilidade de alguns fugitivos terem saído pelo portão principal da prisão. Vejam só isso aí, gente. Caramba! Suspeita que para a ação dos membros do PCC tenha sido oferecido 80 mil dólares a agentes penitenciários e policiais. No mês passado, o governo do Paraguai chegou a identificar um suposto plano de fuga. Agora, investigadores da Paraguai determinaram o início das apurações sobre um possível auxílio para os fugitivos. Olha o buraquinho aí, que beleza. Além disso, o governo brasileiro foi avisado para evitar que os presos voltem ao Brasil, passando pela fronteira com o Paraguai. Entre os membros do PCC que fugiram da prisão estão os que mataram 10 homens dentro da prisão de São Pedro em junho último durante motim. Até o momento, a nova divulgação da lista de fugitivos terá sido feita pelo Ministério da Justiça paraguaio. Aí pronto. Aí temos aqui também a notícia do R7, que coloca algumas informações novas, mas fala basicamente a mesma coisa. E vejam aqui que na notícia do R7, né, que é o da Record News, é dito que 75, o Brasil é forte segurança na fronteira após fuga de presos do PCC, que sabe que foi logo depois que aconteceu, o Brasil rapidamente agindo através do nosso excelentíssimo ministro Sérgio Moro, né, para impedir esse negócio aí. O policiamento se concentra na região de Ponta Porã, que é aqui que eu vou mostrar um mapa para vocês, que é próximo a Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Que o Brasil reforçou a segurança por terra e por ar na fronteira com o Paraguai, principalmente nas regiões Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, após a fuga neste domingo. Ó, 75 presos, a maioria do PCC. Veja como as informações contrastam, né? Apenas um foi capturado. O túnel foi encontrado no local, mas o governo não descarta que haja publicidade de funcionários da prisão, como já foi falado na outra notícia. Aí vamos passar aqui, que isso aqui tá repetido, né? A lentidão aqui nesse meu celular é uma beleza. Até mesmo um helicóptero da Secretaria de Segurança foi enviado para Ponta Porã para ajudar na localização dos presos e fiscalização inteira. Aí, segundo o Jornal Estado de São Paulo, a polícia de Ponta 63, próximo ao distrito de Sangapuitã, perto da fronteira que separa os dois países. O secretário destacou que 200 policiais foram deslocados para a região. Polícia Rodoviária Federal e Ministro da Justiça Sérgio Moro, grande, afirmou pelo Twitter o trabalho conjunto das forças do país. Estamos trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai. Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para a presídio federal. Eu garanto que tem gente que com certeza pensou que era passagem só de ida para o cemitério, né? Mas isso aí vale também. Um dos fugitivos, segundo o governo paraguaio, é David Timóteo Ferreira, considerado líder do PCC dentro do sistema penitenciário do Paraguai. Outros 6 são tidos como matadores de aluguel ligados ao tráfico. Aí fala, ó, aqui, ó, que é um mapinha da penitenciária, né? E aqui embaixo eu vou logo mostrar aqui para vocês um mapa, certo? Vocês vão ter uma ideia do local onde é. Mas antes, aqui em dezembro do ano passado, a ministra da Justiça Cecília Pérez afirmou ter informações de inteligência prisional daquele negócio lá dos 80 mil dólares, né? Aí vamos lá. Aqui, eu vejo onde está localizada a cidade de Pedro Juan Caballero, olha, ó. Repare, ó, Paraguai ali, ó, na fronteira, Ponta Porã, bem na pontinha, Pedro Juan Caballero.
Cara, isso é uma posição muito estratégica. Os caras não usavam isso como rota de drogas à toa. Esses caras não dão ponto sem nó. Então, o que eu tô querendo dizer com isso aqui, além de dar a notícia? Repare primeiro a agilidade do governo brasileiro, né? Mais uma vez, nosso ministro Sérgio Moro ágil em combater esse grande fluxo de bandido, mostrando que o problema aconteceu no país vizinho e não no nosso país, que no nosso país a violência diminuiu, os crimes estão sendo mais rigorosamente combatidos. Então, isso aí, aqui estamos ok, mas ainda temos problema com os outros países. E, por último, porque eu quero mostrar esse textinho para vocês. Esse texto aqui é até de alguns anos atrás, tá? Pois bem, esse texto aqui está nesse site Jus Brasil, né, feito por 4 anos pelo Jason Santos, que é aquele que nos calou. Faz algum tempo, um de meus interlocutores disse algo que tanto me pareceu inverossímil como insólito. Isso é ele citando aí o que ele falaram para ele. A esquerda deste país é responsável pela escalada acachapante da criminalidade. Olha, acachapante aí, seu Vila, seu Alba Vila. De pronto, refutei a ideia, imaginando ser simplista demais. Outros fatores deveriam ser analisados. Isso foi há 4 anos atrás, ok? Pois bem, entretanto, tenho por princípio jamais descartar uma ideia, por mais estranha que seja, antes de gastar algum tempo a analisá-la. Isso é um cara sensato. Assim, por algumas semanas, fiquei às voltas com isso fiquei às voltas com isso. Porque alguém com razoável instrução diria uma coisa dessa? Parecia um extremismo político. Não me lembro ao certo como, mas ao pensar sobre o assunto, num flash vieram à minha mente as palavras de Ilha Grande. Então lembrei-me de 2 obras as quais haviam devorado com muito entusiasmo há muito tempo, e que nem lembrava mais: Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, e CVPCC, a Irmandade do Crime, ambas escritas por Carlos Amorim, vencedor do Prêmio Jabuti, com a primeira delas. Nesse artigo gostaria de prosseguir o assunto que comecei em dezembro do ano passado. Aí vamos lá. Desde já gostaria de expor minhas fontes. Partindo das fontes, já elencadas assim, também li o mais importante livro escrito por um criminoso no Brasil, 400 contra 1, do qual William da Silva Lima, mais conhecido como o Professor, conta como ele e seus pares fundaram a mais importante facção criminosa brasileira de todos os tempos, o Comando Vermelho. Essas foram minhas fontes primárias. Beleza. Aí, como de regra, gostaria de propor minhas premissas, serão baseadas nas palavras do suprastado jornalista e do mais proeminente líder e também fundador do Comando Vermelho. Eu vou resumir aqui, porque senão vai ficar muito mais comprido esse vídeo. O governo militar tentou despolitizar as ações armadas da esquerda, tratando-as como simples banditismo comum, isso foi regime militar, tá? O que permitia também uma boa argumentação para enfrentar as pressões internacionais em prol da anistia e contra denúncias de tortura. Nivelando o militante e o bandido, o sistema cometeu um grave erro. O encontro dos integrantes das organizações revolucionárias com o criminoso comum rendeu um fruto perigoso, Comando Vermelho. Aí, quantos presos políticos se beneficiaram da anistia que marcou o fim do Estado Novo deixaram nas cadeias presos comuns, politizados, questionados das causas da delinquência e conhecedores dos ideais do socialismo. Essas pessoas, por sua vez, de alguma forma permaneceram estudando e passando suas informações adiante. Sua influência não foi desprezível. Na década de 60, eles se encontravam presos assim que passavam de mão em mão entre si artigos e livros que falavam de revolução. O entrosamento já era grande em 1968. 1968 batia as portas. Repercutiu fortemente na prisão os movimentos de massa contra a ditadura, entre aspas. Chegavam notícias da preparação da luta armada. Agora Che Guevara e Regis Debray eram unidos. Não tardaram contatos com esses grupos guerrilheiros em vias de criação. Acho que vocês devem ter entendido já a questão. Quem tiver se informado um pouco sobre a questão de como a esquerda se reestruturou, quando Marx percebeu lá que o proletário, a classe proletária, ela não ia se rebelar mais, estava muito confortável com o capitalismo. Então, o marxismo, o pessoal da esquerda, viu que eles precisavam procurar outros agentes de revolução. E esses são os tais do lumpenproletariado, que eu ainda vou estudar mais a respeito disso aí. Se não me engano, um dos autores é o tal daquele Herbert Marcuse, cara dito como um bicho muito canalha. Mas enfim, vocês veem aqui que aqui é a praticidade desse discurso. Por causa que no regime militar os comunistas eram reduzidos a meros bandidos, os caras que estavam lá só atirando e matando, e sim, eles estavam fazendo isso, não é mentira. Só que eles, como eles foram reduzidos simplesmente a isso, então os caras eram jogados em cela comum junto com o bandido comum. Ambos bandidos, né? Mas os ideólogos são piores. Então eles influenciaram os bandidos com o ideal socialista, dizendo já desde aquela época que os caras eram vítimas da sociedade, que iam se rebelar, etc, etc. Aí os caras fundaram esses movimentos criminosos, né? Essas facções criminosas, PCC, Comando Vermelho. E não é à toa que o Comando Vermelho tá esse nome, né? Não é só por sangue, mas é por causa de comunismo. E o que o autor vai dizer, vou deixar esse artigo aí anexo, é que justamente
Isso evidencia a influência da esquerda no PCC. E aí eu venho para a notícia. Você acha mesmo que a fuga do PCC das prisões aí foi por acaso? Você acha que de repente, né, os caras, não, agora vamos fugir porque a gente não quer mais ficar preso? Não, não, amigo. Isso aí não é por acaso, isso tem método. Lembre-se que tá tendo problemas no Chile, a Venezuela ainda não está resolvido, a Bolívia conseguiu espantar o Evo Morales, mas o Evo Morales falou, não sei se você viu a notícia, vários sites falaram sobre isso, de milícias armadas para combater a opressão, os caras lá estão oprimindo o povo, na verdade o Evo Morales está fazendo isso. Enfim, isso é estratégia. Os caras estão recrutando soldados. O PCC é um braço armado do esquerdismo, do socialismo, comunismo no Brasil. E isso aí ainda vai dar o que falar. O governo brasileiro tomou as atitudes certas em relação a isso. Só que, enquanto o Foro de São Paulo tiver carta branca para continuar mandando no país como ele faz, o Brasil não tiver uma postura rígida, que é o que o Olavo Carvalho vinha falando há um tempão, nós ainda vamos ter problemas com esse em larga escala. Então, gente, tomem muito cuidado. Isso aí não vai ser só banditismo comum. Não cometam o erro de dizer que são só meros criminosos, como o pessoal do regime militar pensou. Isso aí tem método. Esses caras ainda vão nos dar problemas. Eu espero que não dê, mas eu não consigo ver isso de outra forma. Então é isso. Desculpa pelo vídeo comprido. Compartilhe, se inscreve no canal. E a verdade é uma só.